Então, o que vocês precisam saber sobre a teoria da proteção mecânica? Vamos lá. 9575 é a NBR que fala sobre impermeabilização, sobre projeto de impermeabilização. Então, o que ela fala sobre proteção mecânica? É uma camada de proteção mecânica, é um extrato com a função de absorver e dissipar os esforços estáticos ou dinâmicos atuantes por sobre a camada impermeável, de modo a protegê-la contra a ação deletéria desses esforços. Resumindo, então, a proteção mecânica é o que vai proteger a impermeabilização, que geralmente é uma manta asfáltica, por exemplo, né? Que vai ser uma camada ali muito mais frágil a esses esforços. Então, ela precisa ter essa proteção para que não seja, por exemplo, numa obra, cai um martelo, cai um andaime em cima dela, o pessoal coloca escada em cima da impermeabilização, isso tudo vai ferir a impermeabilização. Então, para dissipar todos esses esforços e proteger a impermeabilização, faz essa proteção mecânica. Então, o que a NBR 9575 fala sobre como pode ser a proteção mecânica? Com quais materiais da construção civil a gente pode fazer a proteção mecânica? Ela recomenda com argamassa, que é cimento e areia, concreto, que é cimento, areia e brita, com geotêxtil, que é como se fosse o bidim, com metal, com solo ou até mesmo com agregado. Então, vamos lá. Geralmente a gente faz a proteção mecânica que mais usual nas obras é a proteção mecânica com argamassa, cimento, areia e ou aditivos. Então, basicamente é isso. Agregado, vamos falar sobre este ponto aqui. Por exemplo, quando vocês verificarem em algumas obras, vai haver a possibilidade de é uma laje exposta de cobertura que não vai ter acesso de pessoas. Aí, por exemplo, por questões estéticas, pode-se colocar um agregado mineral ali, argila expandida, por exemplo, que vai atuar como uma proteção mecânica. É, Ali, quando o cara que for pisar ali para fazer qualquer manutenção, ele vai ter cuidado, porque ele não vai conseguir pisar ali sem escorregar, sair correndo ali. Então, ele vai ter maior cuidado com a impermeabilização a partir desse agregado que está ali por cima da manta, ok? Então, o que mais? Os detalhes construtivos. As proteções mecânicas, como os pisos posteriores, devem possuir juntas de retração e trabalho térmico preenchidos com materiais deformáveis, principalmente no encontro nos diferentes planos. Então, diferentes planos, por exemplo, encontro do piso, do concreto ali, com a parede. Então, é interessante fazer as juntas ali de trabalho e retração para não haver trinca nesse ponto. Depois que você faz uma proteção mecânica, por exemplo, com concreto, que é cimento, areia e agregado graúdo, ou com argamassa, que é cimento e areia, e ou aditivos, você vai ter que fazer as juntas ali para não haver essas trincas, para você controlar as trincas de onde vai haver as trincas da proteção mecânica. Então, dica executiva que eu estou passando aqui. Geralmente composto por argamassa mista de cimento e areia, né? A proteção mecânica. No traço, geralmente, o que a gente faz nas obras é 1:3 ou 1:4. Geralmente vai ser se você for fazer, por exemplo, vamos colocar aqui que a impermeabilização, temos a impermeabilização, então a proteção mecânica vai vir acima dessa impermeabilização. Aqui no meio, existem vários sistemas que a gente ainda pode utilizar para proteção dessa manta e também dissipar esses esforços aqui, porque os esforços da impermeabilização da manta ela é muito mais deformável
do que uma proteção mecânica que vai vir rígida aqui por cima dela. Além do atrito que vai ficar comendo essa impermeabilização, é interessante colocar, para isso existe a camada separadora, que pode vir aqui no meio, ou também a placa de XPS ou EPS, que isso tudo vai formar o conjunto que vai ser o sistema de impermeabilização. Existem 3 proteções que podem ser classificadas. Camada de proteção primária, da proteção mecânica, a gente pode subdividir ela em três proteções. Camada de proteção primária é aplicada com a função temporária de proteger a impermeabilização durante um período de tempo até a camada de contrapiso ser instalada. Aí, por exemplo, já vi gente fazendo uma massa bem mais fraca ali, ou até mais rígida, mais molhada, não vai ser a farofa que a gente vai fazer o contrapiso, só para desempenando bem de forma bem rústica, só para fazer essa proteção para ninguém que estiver ali na obra sair pisando diretamente na impermeabilização. Aí a segunda delas, camada de proteção definitiva. Nesse caso, a camada já atua com um contrapiso para assentamento e colocação do revestimento do piso, ok? Ou então a terceira, camada de proteção acabada, quando a argamassa, além de proteção, atua também como um piso final, cimentado. Nesse caso, é importante considerar as juntas de movimentação, que é o que eu já tinha falado. Por ser praticamente uma argamassa de piso, a aplicação de camada de proteção mecânica é desempenada. A consistência da massa deve ser seca. Geralmente a gente faz uma farofa, que quanto mais seca também, menos retração ela vai ter. Quanto menos retração, menos trincas, ok? Para isso também que a gente utiliza os aditivos, superplastificante, plastificante, que é, por exemplo, um superplastificante não precisa adicionar muita água para dar trabalhabilidade à massa. Então você utiliza ali, coloca um aditivo, uma porção de aditivo superplastificante ali na água, depois mistura na betoneira, você vai ter uma trabalhabilidade muito melhor sem utilizar muita água. Então você vai ter o ganho lá na frente de não ter muita retração. Não tendo muita retração, você não vai ter tantas trincas, entendeu? Quando a camada for definitiva ou acabada, deve ser utilizado um traço forte, 1:4, de cimento e areia, por ser parte do sistema de impermeabilização. Não deve conter cal. Então, geralmente, para impermeabilização, até para regularização, a gente não deve fazer a massa com cal. Até mesmo para a camada de proteção, também não fazer com cal. As áreas de grandes dimensões, sujeitas à variação térmica, como lajes de coberturas, são outros pontos de atenção. Nesse caso, é essencial que a proteção mecânica não seja aderida à impermeabilização. O recomendado é instalar uma camada separadora. Foi o que eu falei aqui. Você tem a camada de impermeabilização aqui, a manta asfáltica. Por cima, você vai ter a proteção mecânica, que vai proteger a manta do pessoal pisando e tudo que poder vir a poder ferir a manta. Aqui no meio aqui, você pode utilizar vários sistemas, como a camada separadora, que vai ter essa função para melhorar, que vai ter essa função de não deixar esses esforços atuantes aqui de movimentação aqui da camada rígida não ficarem diretamente aqui na camada de impermeabilização. Para melhorar a plasticidade, diminuir a utilização de água, como eu já te falei, os aditivos. Nas superfícies verticais, deve ser feito um chapisco adesivo. Então, por exemplo, vamos fazer impermeabilização vai virar aqui na parede. Aqui tem a parede, vai virar a impermeabilização aqui. Nessa superfície vertical, fazer um chapisco adesivo, além de colocar uma tela para não ter trincas aqui nesse local e também para segurar esse reboco. Então, coloca-se telas aqui depois da impermeabilização. Então, por exemplo, tem impermeabilização, a gente vai fazer um reboco aqui, uma proteção mecânica ou também já servindo de reboco. Então, coloca aqui no meio dessa massa as telas. Uma dica executiva 03 aqui, pode-se aderir à tela de impermeabilização com pedaços de manta, igual, por exemplo,
você vai colocar uma tela metálica ou a tela de estuque aqui. Você cola pedacinhos para aderir essa tela aqui na manta, ela não ficar totalmente solta. Você cola pedaços de manta, pega pedacinhos de manta, vai lá, esquenta ele, vai aderindo a tela com esse pedaço de manta, diretamente na impermeabilização. Aí depois chapisca ali, faz o embolso, o reboco e esconde isso tudo. Dica executiva 04, também, por exemplo, está acabando a impermeabilização vertical aqui. Então você vai subir essa tela um pouco mais e esse reboco um pouco mais. O reboco vai juntar com o outro, você vai subir essa tela para não ter a fissura horizontal aqui que geralmente acontece na impermeabilização quando ela solta da parede. Quando ela não é muito bem aderida e ela solta. Então você vai ter aquela trinca horizontal ali na parede. Para conter esse tipo de situação, você faz a aderência ali um pouco acima da manta asfáltica com a tela. E é isso. Basicamente é isso sobre proteção mecânica.